A aurora rompeu os campos dourados de trigo, anunciando dias de prosperidade, até que um silêncio sombrio invadiu cada semente e cada raiz. Deméter, a deusa da agricultura e guardiã das estações, tinha nos semblantes dos mortais a alegria de cada colheita vitoriosa. Mas quando seu coração foi despedaçado, o mundo respondeu com fome. Perséfone, sua filha amada, foi arrebatada por Hades, o senhor do submundo, em uma carruagem de sombra surgida de um sopro gélido. A terra, antes vibrante de vida, tremeu com um lamento profundo, como se as raízes chorassem a filha perdida. Em poucos dias, o verde se tornou marrom, ovelhas cagaceadas e vacas tombavam, e aldeias inteiras caíram em desespero, pois ninguém mais conseguia semear, colher ou sonhar com trigo. Deméter vestiu-se de negro, os cabelos caídos como raízes mortas sobre seus ombros, e começou sua marcha em direção aos 4 cantos da terra. Onde seus pés tocavam o solo, a vida murchava. Plantas caíam como folhas secas, poços secavam e o gado pulava em fúria por falta de alimento. Camponeses, clamando entre lágrimas, erguiam altares improvisados, ofereciam trigo, flores e vinho, buscando apaziguar sua dor. Mas nada reanimava Deméter. Nem oferendas, nem preces podiam preencher o vazio causado pela ausência de Perséfone. O mundo estava congelado em um inverno perpétuo, e a deusa lamentava em silêncio, lembrando-se de cada riso de sua filha, cada pétala de rosa colhida ao amanhecer. Foi então que Deméter, movida por um desespero incontrolável, decretou o ritual mais sombrio que a humanidade já testemunhara. Sob o luar pálido, cultistas se reuniram em um círculo de pedras negras. No centro da mesa, um cordeiro jazia sangrando. Mas não era apenas cordeiro. Seu sangue misturou-se à água corrente e raízes arrancadas de túmulos vizinhos foram dispostas ao lado de pedaços de carne crua, como se as profundezas da terra quisessem se erguer. O vinho, vermelho escuro, fervia em taças esculpidas em ossos e velas negras lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. O ritual chamava-se a Ceia da Angústia. Cada gole do sangue sacrificial trazia à mente dos participantes imagens da filha perdida, e cada mordida da raiz podre lembrava a morte iminente se Deméter não fosse aplacada. As vozes dos iniciados tremiam e eles suplicavam em uníssono: "Traga de volta Perséfone." Quando o último suspiro do cordeiro se exauriu, um tremor sacudiu a terra, e por um instante o verde pareceu espreitar através do marrom fúnebre. Mas a deusa não se comoveu. Já não havia mais o cordeiro. Deméter exigia algo maior, a alma de um mortal devoto, um sacrifício humano que premiaria seu amor e vingança em uma proporção divina. Um camponês foi escolhido, um jovem de olhos ainda puros e mãos calejadas por anos de trabalho. Antes do amanhecer, ele foi levado à ceia macabra, suas vestes cobertas de terra e sangue. Os cultistas entoaram cânticos que pareciam arrancados dos confins do Tártaro, e a deusa, em seu trono de pedra, observava sem piedade. A faca desceu, e o grito ecoou como um trovão sufocado. O sangue quente escorreu pelo altar, brilhando sob as velas negras. O ritual foi concluído, e com ele, por breve momento, Deméter soltou um soluço tremendo. Mas seu semblante permaneceu firme, inabalável. A terra tremeluziu e brotos verdes emergiram. Felicidade e terror coexistiram enquanto as pessoas contemplavam. A colheita renascia, porém à custa de uma vida humana pura. Passaram dias e a terra começou a respirar novamente. Mas seus suspiros carregavam uma melancolia profunda. Em cada espiga dourada havia um eco do sacrifício. Em cada lamento do vento, a sombra de um homem morto. Camponeses olhavam suas colheitas com reverência e horror, conscientes de que ao lado da abundância havia um pacto sombrio gravado em cada semente. A história se espalhou como um sussurro entre as vilas. Deméter voltara, mas sua gratidão exigia sangue
e dor. E assim, todo ano, quando o ciclo da estação apontava para a primavera, os cultistas se reuniam novamente em segredo para repetir a ceia da angústia, temendo trazer novamente a fúria da deusa ou perder suas colheitas para sempre. A narrativa do rapto de Perséfone e o lamento das colheitas se transformaram em lenda viva. A cada estação, lembrava-se que até a mais bela deusa podia descer ao abismo da dor, sacrificando seres inocentes para restaurar o mundo, e que esse mundo, agora renascido, carregava em cada fruto e em cada raiz a lembrança de um sacrifício que havia erguido a vida sobre o cadáver de um homem. Esta é a história de Deméter e de como Deus e terra podem curar a si mesmos com horror e lágrimas. Pois no fim, a vida brota sobre a morte, mas a morte nunca se apaga. As sombras da morte dançavam sobre os campos ressequidos quando Deméter ergueu seu olhar ferido ao céu escuro. O rapto de Perséfone ainda ecoava em cada semente agonizante e em cada raiz solitária que tentava brotar. A cada dia que passava, o mundo sofria sob seu luto intenso. Colheitas morriam, secas assolavam, e gado jazia em silêncio, enquanto a deusa dos grãos convulsionava em dor inenarrável. Mas era na fúria reprimida de Deméter que surgia a vingança mais terrível. Os banquetes do submundo, rituais antigos e proibidos, cujas vozes eram tão sombrias quanto o próprio Tártaro, no coração de uma floresta ancestral, onde troncos retorcidos formavam um corredor natural. Cultistas mascarados se reuniam sob o luar pálido. As tochas tremeluziam na brisa fria, e uma mesa longa, enegrecida como carvão, estava posta sobre raízes expostas. Era o palco do primeiro grande banquete do submundo, onde o medo se encontrava com o sacrifício e a esperança se misturava ao horror. Sobre a mesa, taças de ossos se enchiam com um líquido escuro, uma mescla de vinho fermentado e sangue humano, enquanto pratos de cerâmica rústica eram cobertos por raízes tortuosas arrancadas do solo que Deméter amaldiçoara. Os cultistas, em ciranda ritualística, pintavam os corpos uns dos outros com seiva negra e oferendas de sangue fúnebre. Cantos antigos, tomados de lamentos e urgências macabras, ecoavam pelo mato, chamando a atenção da deusa. Seus gritos mímicos atingiam o ápice quando o ritual exigia oferendas vivas, pequenos animais ou jovens camponeses tragados pelo poder visceral dos cânticos. Nessas noites, o solo parecia pulsar, como se a Mãe Terra dissesse que não estava disposta a perdoar nem a esquecer. Mas a vingança de Deméter exigia algo maior. Em um ritual mais sombrio ainda, chamado o Banquete dos Primogênitos, jovens da aldeia eram trazidos diante do altar negro. Um garoto de olhos puros, escolhido por sorteio, foi imolado diante dos presentes, suas entranhas dispostas como oferenda primordial à deusa. Cada pedaço de carne era servido com raízes defumadas, envoltas em seiva vermelha, como o mais vivo dos roubos. O vinho fluía em taças esculpidas em madeira antiga e gravadas com símbolos arcaicos, símbolos que canalizavam a dor da deusa e o poder da terra devastada. Nesse momento, Deméter se fazia presente. Seria possível ouvir seu sussurro no vento frio, pedindo uma vingança plena. As plantas, antes secas e desoladas, começaram a surgir ao redor da floresta funerária, mas o tom de verde era estranho, quase fosforescente, e exalava um cheiro de carne doente. O verde que voltava trazia consigo um gosto de ferro e putrefação. À medida que a colheita crescia, havia mudanças nos rostos dos camponeses. Seus olhos se tornavam vidrados, seus sonhos eram invadidos por imagens de sangue e colinas de raízes enterradas em covas. E quando se reuniam nos campos, percebiam que a fartura vinha com algo mais, o gosto amargo de sacrifício. A cada espiga colhida haviam fragmentos dos rituais, raízes negras, fragmentos de ossos, finas películas de couro que pareciam membranas humanas. Era como se o campo inteiro lembrasse que seu renascimento nascera do terror,
No segundo grande encontro do submundo, o chamado Banquete das Trevas Crescentes, a oferenda envolvia pessoas mais velhas, anciãos que haviam dedicado a vida aos cultos de Deméter. Sentados ao redor da mesa, eles erguiam taças para um brinde lobal, enquanto tocavam nos pratos elaborados com especiarias vindas das profundezas, pimentas negras, raízes de beladona e carnes ensanguentadas. Eles engoliam o prato principal, um empadão de raízes humanas e carne seca, com expressão de êxtase e perdição. O vinho escorria como sangue, embalado por um som de folhas secas se partindo, evocando a ruptura eterna entre a fertilidade e a devastação. No auge desse banquete, a tela se abre para a visão do campo sob a lua. Os feixes de trigo brilham estranhamente, vibrando como milhares de lanternas avermelhadas, enquanto nascentes de seiva escura emergem dos sulcos, transformando o solo em um emaranhado vivo. A vingança de Deméter se concretizara. Um mundo restaurado, mas manchado por dor, sangue e os corpos que amaciavam a morte da deusa. Quando aquele ciclo chegou ao fim, a deusa recuou, satisfeita. Mas a lembrança permaneceu. Ao amanhecer, os camponeses encontraram cestos cheios de grãos dourados, mas também de cinzas e fragmentos negros. Pelos meses seguintes, cada refeição era uma lembrança do pacto funesto. E nas estações seguintes, os cultistas continuavam a se reunir, temendo chamar novamente a cólera da deusa ou reviver seu terror. A vingança das colheitas marcou um novo pacto entre a sobrevivência e o sacrifício. A fartura trouxe a lembrança viva do submundo, e nos campos crescia não apenas o pão que alimentava o corpo, mas a tradição de horror que ecoaria por gerações. Pois, no final, Deméter mostrou que o amor por uma filha poderia engendrar banquetes infernais e transformar a terra fértil em um altar sangrento. A escuridão se dissipou apenas para revelar que o verdadeiro horror estava prestes a emergir. Perséfone, filha de Deméter, retorna do abismo sombrio do submundo, mas sua volta não trouxe alívio total, e sim um pacto obscuro que selaria o destino das estações. O seu regresso, anunciado por ventos gélidos e flores negras brotando na alvorada, marcou o começo dos festins das estações. Cerimônias sangrentas que mantêm o equilíbrio entre vida e morte e exigem um tributo constante de sacrifício. O mundo, agora vivo, carrega em cada semente, em cada broto, o eco de um pacto macabro. Ao longo do ano, os rituais se repetem. Em abril, quando as flores emergem, ocorre o banquete florido. Camponeses e iniciados se reúnem ao redor de mesas cobertas com pétalas negras e frutas vivas de aparência atraente, mas recheadas de raízes que se contorcem como serpentes. A carne servida vem de animais jovens sacrificados sob canções melancólicas, entoadas por sacerdotisas vestidas de branco manchado de terra. Cada mordida provoca um arrepio. O gosto doce da vida misturado ao sabor metálico do medo. É ali que os escondidos sentem no paladar a presença de Perséfone, que retorna em forma de fragrância amarga, lembrando que sua liberdade foi conquistada com sacrifício. Se você já está arrepiado, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Assim você garante o próximo vídeo, onde desvendamos o próximo ritual sombrio. Em agosto, chega o festim do gado macerado, quando as vacas estarão prestes a parir. As mulheres do vilarejo se vestem de cinza e sangram da testa, oferecendo gotas de sangue no chão de terra batida. Nesse banquete, o leite fresco se mistura com sangue vivo, num grande pote de barro, enquanto a carne bovina é assada sobre brasas alimentadas por ossos humanos. O aroma, denso e avassalador, invade as tendas montadas nos campos. Os iniciados em transe dançam sob uma lua rubra, e cada porção servida alimenta não só os corpos, mas também a deusa
em seu lamento eterno. O solo, nesse momento, vibra com um verde estranho, um verde manchado pelo pacto. Quando chega outubro, é a vez do banquete das sombras. Esse ritual ocorre no equinócio, quando dia e noite são iguais. Em cavernas subterrâneas, o festim traz tortas de búfalo cozidas com cinzas humanas e especiarias proibidas, cobertas por pétalas de amoras negras. O vinho servido é envelhecido em cálices esculpidos em crânios ancestrais. Cada gole ecoa asas de corvos e murmúrios soturnos. A luz é baixa, apenas velas vermelhas iluminam as mesas, e vozes em uníssono cortejam a escuridão. Os servos mais devotos se oferecem em silêncio absoluto para tocar os rostos uns dos outros em rituais que representam o renascimento de Perséfone, mas que, na verdade, os consome. Em dezembro chega o ápice, o jantar sem fim. Até pessoas inocentes são incorporadas ao altar. Crianças vestidas com flores negras, enfileiradas diante de uma mesa vasta, carregada de frutas podres, raízes maceradas e pedaços de carne ressequida. O ritual dura horas. As iniciais comem em silêncio, depois as velhas canções são trocadas por cânticos em tom profundo e grave, um grito uníssono que ecoa nos campos vazios. No final, as crianças desaparecem em uma nuvem de fumaça negra e só permanecem os frutos secos e o cheiro acre de um pacto selado. A terra vibra com um único pensamento. Perséfone triunfou, mas seu reino custou caro. Esses festins das estações mantêm a terra fértil e as colheitas abundantes, mas ao preço certo de pactos sangrentos. Deméter, a cada ciclo, observa seu reino e suspira, pois ama sua filha, mas também lida com a certeza de que a vida agora está entrelaçada à morte de forma irreversível. Se você suportou essa narrativa perturbadora, já sabe, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho, pois o próximo vídeo vai revelar os segredos dos cultos esquecidos e as alianças profanas que surgiram dessa linhagem de horror. E lembre-se de comentar. Eu vi a fumaça negra se você sentiu o peso desses festins das estações.